O que você considera que é a coisa mais importante para você? A resposta para essa pergunta, ela vai definir se você vive de maneira ansiosa ou não, se você vive constantemente infeliz ou não. A resposta tem que ser apenas uma. Cristo tem que ser a coisa mais importante. Eu sei, todo cristão diz isso da boca para fora. Da boca para fora todo mundo diz. Mas se não for real, você pode ter certeza. Isso explica e explica muito porque inúmeras vezes as pessoas andam ansiosas, infelizes, ingratas e com todo tipo de sentimento negativo. Bom dia, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui em Filipenses. Ontem, vocês me perdoem, meu compromisso com vocês aqui é de segunda a sexta, nos devocionais, sempre tendo um devocional novo e sábado e domingo a gente repete. Mas tem dia que não dá, gente. Olha aí, gente, ontem eu estava falando com a esposa do meu professor de inglês e que hora você acorda? Pô, hoje eu acordei 4 horas. A gente trabalha aqui, gente. Lembra do Muricy Ramalho, do técnico do São Paulo? Aqui eu trabalho. E tem dia que não dá. É muito tanta coisa. Mas hoje estamos aqui. Então vamos lá, Filipenses. Paulo, ele disse que ele abriu mão de tudo, considerou perda para conhecer Cristo. Verso 8. De fato, considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Tudo aquilo que era bom, ele falou, olha, eu considero nada. E era bom aos olhos daquela sociedade. Mas o que a gente está vendo aqui então é que aquilo que ele considerava importante, agora ele não considera mais. Ou seja, houve uma mudança de valores. Aquilo que de fato ele valorizava, agora é diferente. Ele mudou completamente. Será que os cristãos não estão felizes justamente por isso? Porque estão valorizando as coisas erradas? Paulo está preso. Todos me abandonaram. Lembra que tem um momento da vida dele, em Timóteo, que ele fala isso, todos me abandonaram, ele não tem nenhum bem, ele tinha lá um livro, uma capa que ele deixou em uma cidade, não tinha nada. Mesmo assim, por que Paulo está tão firme? É que ele considerou que Cristo é a razão da vida dele. Que Cristo é o motivo pelo qual ele vive, ele faz todas as coisas. Como eu falei para vocês aí durante a semana, essa mudança de valor. E é o que a gente precisa a cada dia. Lembra que Provérbios declara que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o coração. A palavra coração é muito mal interpretada por nós ocidentais. Nós, inúmeras vezes, falamos em coração pensando. Quer dizer, não é que a palavra coração é mal interpretada. Na cultura ocidental, a palavra coração ela é entendida muitas vezes com emoção. Quer ver? Ah, você tem que ser mais razão, você está fazendo muito com o coração. Tá vendo? É um sinônimo de emoção. Mas a palavra coração na Bíblia, ela inclui emoção, mas ela é muito mais abrangente. A palavra coração na Bíblia, ela designa a própria pessoa. Ela designa você mesmo, o seu eu interior. Você. Quer um exemplo? Olha, os fariseus lá eles lavavam a mão antes de comer porque eles achavam que isso atrapalhava a espiritualidade deles, se eles não lavassem a mão. Aí Jesus diz, isso não significa nada. A maldade procede do coração, adultério, homicídio, todas as coisas. O que era o coração ali? Procede do seu interior, da sua... A gente pode dar tantos nomes aí, consciência, mente, o seu eu. Então seria isso. E Provérbios declara, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Então é isso que eu e você devemos fazer. Guardar o nosso coração para incliná-lo para Cristo. Que nós possamos nos inclinar, seria a mesma coisa, tá? Inclinar o coração, inclinar a si mesmo para Cristo. Acho que eu citei essa semana aquela passagem que Paulo fala assim: os tempos são difíceis e aqueles que casam como se devem. E nós devemos entender o seguinte: que aqueles que casam sejam como se não casassem, que compram como se nada possuíssem. O que é isso? Porque o casamento é uma benção e quando a gente casa, nós devemos nos entregar de maneira total ao nosso cônjuge. Mas ele diz: olha, casa como se não casasse. Não é estilo feministas. Ó, casa já pensando no divórcio. Ó, não, não é isso. Mas é casar sabendo, olha, é claro que o casamento pode acabar, meu marido pode morrer. E eu caso como se não casasse. Ou seja, eu sou 100%, mas ao mesmo tempo, eu sou 100% no meu casamento, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele não é a razão da minha vida. Eu caso como se não casasse. Ele pode acabar
E eu vou continuar. A minha vida não é o meu casamento, é Deus. É isso que a gente deveria fazer em relação a tudo. E pensar nisso o tempo todo. E mentalizar isso. Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão da minha vida. Ele é o meu Deus e nos enchemos do conhecimento dele e pedimos que ele nos dê graça para cumprirmos isso, o grande mandamento, que é amá-lo acima de todas as coisas. Porque quando nós fazemos isso, nós superamos qualquer coisa. Quando Abacuque não diz isso, ainda que a figueira não floresça, o produto do oliveira minta, enfim, ele dá uma descrição de um cenário aterrador, mas no final ele conclui como? Mas eu me alegrarei no Senhor. Então, é essa perspectiva de amar a Deus acima de tudo, é essa perspectiva que nos leva a superar todas as coisas. Por isso que Paulo aqui está tão firme. É porque ele considerou tudo como esterco. Ele não se apegou demais a nada. Por isso que ele está tão firme. A única coisa pela qual ele se apegou foi Cristo. E Cristo ninguém pode tirar dele. Ninguém. Portanto, esse é o segredo aqui do que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses. Olha, por exemplo, né, eu lembro quando nosso primeiro filho a gente perdeu. Quer dizer, não está lá com Cristo agora, primeira gravidez. O segundo já nasceu quase morto. Quer dizer, não nasceu com nada, para falar a verdade, só com um caroço na cabeça, mas não era nada grave. Mas a gente achava que era. E eu lembro que foi essa perspectiva que me ajudou. Não tinha como não ficar triste. Você está vendo ali o seu filho morrendo, nasceu e a gente pensou que ele iria morrer. Não tem como você não ficar triste. Mas ao mesmo tempo eu me lembrava, não, ele vai me sustentar, o Senhor vai me sustentar. Ele é a minha alegria. A minha alegria não está em uma pessoa. Quer dizer, está em uma pessoa sim, só que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai me sustentar. E graças a Deus sustentou. Então essa é a perspectiva de Paulo. Oh, tudo é nada, ele é a razão da minha vida. E tudo que eu faço é por ele. Eu corro por ele. Rapaz, tem uma cena, eu acho que é daquele filme, puxa, eu não estou ligado aqui para mostrar para vocês, no computador para mostrar aí. É um filme Carruagens de Fogo, em que o rapaz é baseado numa história real de um cristão. Ele é um atleta, e aí ele vai para as Olimpíadas, ele era o mais rápido na época, mas o dia das Olimpíadas era bem no domingo. E aí ele, no domingo, eu não corro. E aí, independentemente do que você crê em relação a isso, ele seguiu aquilo que ele acreditava, não correu. Porque para ele, a coisa mais importante era o Senhor. Ele corria porque Deus o fez rápido. E aí tem uma cena em que ele escreve uma carta, eu acho, para a esposa dele, tal, alguma coisa assim, em que ele explica o propósito dele na China e tal, mas ele fala assim, olha, eu vou para a China, eu vou ser missionário lá. Porque eu acho que a esposa dele, não sei, a noiva dele não queria que ele fosse para... Faz tanto tempo que eu assisti esse filme, mas enfim, ela não queria que ele fosse para as Olimpíadas, sei lá. Só sei que ele diz o seguinte, olha, eu vou para a China, porque Deus me fez para lá. Mas Deus também me fez rápido. E eu sinto a bênção de Deus em mim, quando eu corro para a glória dele. Essa é a ideia. Nós corremos pelo quê? Por quem? Nós devemos correr pelo nosso Deus. Em segundo lugar, pelas pessoas. Mas até esse pelas pessoas é uma materialização do nosso amor por Deus. É assim que você deve viver. Viva dessa maneira. Não viva colocando a sua mente nas coisas. É muito legal. Poxa, a minha casa aqui eu consegui comprar. Eu acho uma casa maravilhosa. Um ótimo lugar aqui na minha cidade. Mas e é óbvio que tem a sua importância. Sem a casa, eu ia morar onde? Com a minha família, debaixo da árvore. Então as coisas materiais têm o seu valor. E elas têm a sua importância. Mas de fato, elas são importantes porque elas abrigam outras coisas. A casa abriga a família. O carro é importante porque te leva a algum lugar. Mas é só isso. As coisas materiais, nessa perspectiva, são insignificantes. Como Jesus disse, olha, os bens, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Você não pode depositar sua riqueza nisso, o seu coração nisso. Então essa seria a perspectiva. E não apenas em relação às coisas materiais. Mas Paulo, ele abriu mão de tudo mesmo. Bens materiais,
nome, fama, tudo isso. Isso é nada. A nossa perspectiva é Cristo. E note, essas pessoas cheias de fama, de sucesso, de dinheiro, elas são deprimidas. Tá vendo? Se fama, dinheiro, beleza apenas fosse sinônimo de felicidade, os famosos seriam os mais felizes e costumam ser os mais deprimidos. Coloque o seu foco em Cristo, em viver de maneira espiritual. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que está se encerrando, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Te agradecemos por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre nós. Se conosco, ajude-nos, nos conduza, nos livre do mal. Nós pedimos a tua graça, a tua bondade e clamamos para que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia mais e mais. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora! Bora! Sextou! Deus abençoe, gente.